Muito boa tarde, estamos de volta, começando a Semana Mundial e você, sempre com muita alegria. A gente chega aqui, entra na sua casa, leva muita informação, sempre com um bate-papo gostoso, elucidativo. E para isso, eu estou recebendo hoje aqui no Mundial e você, Márcia Primo Costa. Boa tarde, Márcia, bem-vinda. Boa tarde, obrigada pelo convite, um prazer estar com vocês. Prazer em te receber aqui na nossa casa. A gente está fazendo essa entrevista de forma remota. Eu gosto sempre de avisar o ouvinte a respeito, porque às vezes a internet falha, né? Mas vai dar tudo certo aqui, eu tenho certeza. Esse bate-papo é bem importante, porque a Márcia Primo Costa, ela é especialista em organização. Ela tem um portfólio com mais de 1.000 casas organizadas. Achei isso fantástico, viu, Márcia? É uma das idealizadoras da Bespoke Organiza, é assim que pronuncia? Bespoke organiza, isso mesmo. Uhum. Hoje ela também engloba serviços de concierge, viagens e estilos de vida. Está lançando o livro Ordem na Casa, 100 perguntas para pensar sobre ação, organização, disciplina e liberdade na vida. É em parceria com a Flávia Lippe, que é especialista em neurociências e comportamento. Vamos começar o nosso bate-papo? Estou feliz de ter Vamos lá. você aqui, porque esse assunto é muito importante. A gente está numa época que muita gente olha para casa, olha para o ambiente de trabalho e fala: Nossa, eu preciso fazer aquela limpeza de final de ano. Eu quero entender de que forma que esta obra, quero que você mostre aí para a gente, o livro, é um livro caixa, é, me fornece dicas para a organização da melhor forma, até para que eu inicie e não pare pela metade, não procrastine também esse início de organização. Limpeza também, né? Conta para mim, Márcia. Então, a proposta do livro nasceu durante a pandemia, porque como a Hum, gente percebeu muita gente em casa, e quando a gente está em casa, a gente acaba, né, tendo mais a oportunidade de ver o que a gente tem, de que forma essas coisas se dinamizam do nosso lado. Percebi que teve muita gente que buscou ajuda de profissionais da organização, tanto que deu um boom nesse mercado, né? Quando eu comecei há 12 anos atrás, acho que tinham, sei lá, três, quatro profissionais aqui em São Paulo. No resto do Brasil, muito poucas. Hoje a gente pode falar que devem ter em torno de umas 30 mil profissionais pelo Brasil. É uma profissão uhum. que nos últimos 8 anos, né, cresceu bastante. E cresceu por oportunidade, porque de fato as pessoas hoje, quando se mudam, querem ajuda profissional para colocarem as coisas no lugar, porque é um processo muitas vezes que vem de uma reforma, de meses de atraso, de um trauma já daquele negócio ali que é um imbróglio. Então, com a pandemia, as pessoas ficando em casa e não podendo sair, vendo aquela quantidade de coisas, a gente percebeu que muita gente se incomodou e buscou esse auxílio. A Flávia, como mentora, como neurocientista e como, né, muito estudiosa do comportamento humano, foi a pessoa que me atendeu lá 13 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu montei a Bespoke, porque eu era executiva no mercado de tecnologia, Uhum. e um dia, né? Na verdade, um dia não, quando eu engravidei da minha filha, eu falei, eu não quero mais, né, dedicar a minha vida para uma empresa americana, eu preciso conseguir não terceirizar a maternidade. Então, quero trabalhar, mas numa coisa que seja minha. E aí eu comecei a pensar, o que que eu vou fazer? E um dia eu ouvi aquele discurso do Steve Jobs que ele fala que a gente tem que fazer o que a gente ama e amar o que a gente faz. E o que eu mais gosto de fazer na vida é organizar e cuidar de pessoas. Então, a Bespoke, que significa feito por encomenda, exclusivo, que para cada um é único, por isso que Uhum. tem esse nome, que a gente tenta tratar cada projeto, cada casa, cada cliente de uma forma muito individual. Embora os processos de organização se repitam, né? Você dobra a roupa de igual forma, você tem algumas técnicas, cada casa tem uma necessidade, tem uma estrutura. Então, a gente quis muito atender essas expectativas dos clientes e o livro nasceu a partir daí, né? Várias perguntas no sentido de como é que eu vou criar um processo. E, de fato,
para a pessoa que não está acostumada com a organização ou que tem uma situação de bagunça ou de acúmulo, precisa de algum caminho terapêutico para fazer isso, às vezes, porque é dolorido. Acaba sendo dolorido porque muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar e com isso procrastina. Acaba nem Sim. começando, né? De verdade. O filme ele é apresentado em forma de caixinha. Você ia falar alguma coisa? Te dou a palavra? Não, desculpa, Não. pode finalizar. Eu quero que você mostre para o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui também pelo YouTube. O livro é em formato de caixinha e é por É, aí que são feitas as perguntas e faz eu com vou que a abrir para gente, você ver. por favor. Ó, ele é um livro em forma de caixinha. Quando você abre, tem várias cartas, tá vendo? Ah, Então, tem as informações sobre o livro e depois várias cartas, cada uma ou com uma afirmativa ou com uma pergunta que vai te levar a algum movimento dentro da organização. Por exemplo, quando falam que você é o desorganizado, o que você sente? Descreva em detalhes. É um trabalho individual. De repente, você não vai estar comigo na sua frente ou com alguém que seja um terapeuta para trabalhar isso com você, mas é um movimento de você se enxergar e pensar: o que que eu posso fazer a partir daqui? O que que eu identifico que me traz é, um desconforto por determinada atitude ou por deixar as coisas de tal forma? E aí, a partir disso aqui, né, você vai ter várias questões no processo. A ideia é que você faça isso durante um período de 3 meses, uma pergunta por dia, e a partir daí você vai criando movimentos, ideias e o seu próprio estilo de organizar. E óbvio, eu estou sempre aqui, meu Instagram é um portal assim de várias ideias. Obviamente, a gente, né, tem trabalhos das mais diversas formas e de naturezas e necessidades diversificadas, mas eu respondo todo mundo que me pergunta qualquer coisa ou que me pede qualquer tipo de ajuda, e eu estou super à disposição. A minha ideia é que, né, eu sempre falo isso, eu não organizo casas, a minha ideia é transformar vidas com organização. Eu quero realmente que as pessoas se sintam felizes a partir de uma vida mais organizada. perfeito. Essa transformação que pode começar por uma cartinha, né? Por uma dessas perguntas, uma dessas afirmações, e me coloca em movimento, faz também com que eu possa mudar meus hábitos, adotar novos hábitos e manter tudo mais organizado? Se você Você tem percebe isso no teu dia a dia? Percebo, e se você tem, né, primeiro assim, uma pessoa que busca uma leitura dessa, ou que tem a disposição de responder uma pergunta dessa, normalmente ela está num movimento de realmente querer fazer alguma coisa por si mesma. Uhum. Então, partindo do princípio que a pessoa está interessada e que ela está determinada a fazer isso, aqui a gente vai ter vários caminhos e várias dicas, né, indiretas e diretas, de se começar e de se fazer vários movimentos, que acabam que tudo que está fora está dentro. Quando você organiza a sua casa, na verdade, você também está organizando as suas gavetas internas. Flávia fala muito disso. Uhum. Então, né, o processo é a gente entender que quanto melhor está o nosso exterior, melhor também está o nosso interior e vice-versa. A gente se predispõe a organizar, ou a gente tem a necessidade de organizar o que está fora, porque a gente tem necessidade de se sentir organizado por dentro. Quem que gosta de ficar meia hora procurando chave, ou vai sair correndo e tem que ficar abrindo as coisas para ver onde que enfiou um item específico, né? Então, qual que é o princípio da organização? Coisas da mesma família no mesmo lugar, categorizar. Que você tenha uma casa grande ou tenha uma casa pequena, não importa. O que importa é você criar um sistema, uma dinâmica que funcione para você. E não precisa ser estético, não precisa ser lindo, precisa ser prático, precisa ser funcional. Porque aí melhora o nosso dia a dia também. Com certeza. Na tua vivência, né, ajudando tanta gente a trabalhar com a organização, você consegue diagnosticar quais são os motivos que levam à bagunça? Que levam à bagunça?
A procrastinação é a primeira delas, com certeza, porque a gente sempre fala, depois eu vejo isso, depois eu organizo isso. Chega lá, carta, todos os dias, aí você vai deixando aquela pilha de papéis. Quando você vê, passaram-se 60 dias, 3 meses, e você tem ali, aí você fala, não, não vou mexer nisso não, porque vai me tomar tempo. Quando você vê, você deixou de pagar uma conta porque esqueceu de abrir o envelope. Quando você vê, você né, tinha um convite no meio, tinha um voucher que você perdeu. É muito comum eu ver esse tipo de situações. Uhum. E outra coisa, muita gente acaba se auto-sabotando e diz para si mesmo: não, eu convivo bem com a minha bagunça, eu me encontro aqui. Pode ser que a pessoa chegue aqui e não entenda nada do que está em cima da minha mesa, mas eu sei onde está tudo. Então, assim, a gente tem essa dinâmica, né, de sabotar, de mascarar, de não querer enxergar as coisas como elas são. Não tem como ficar bem na bagunça, não existe um ser humano que fique bem na bagunça, porque essa desordem física te causa um desconforto emocional e um desconforto mental que não faz você ter a produtividade e alcançar tudo que você precisa do jeito que você poderia. A organização te traz muito mais do que um benefício de uma casa organizada. Entendi. Você falou aí do mental, a gente fala muito hoje da saúde mental. A partir do momento que eu vou me reorganizando e eu reorganizo as minhas gavetas, eu também melhoro a minha saúde mental e também emocional? Eu vou trazer à tona minhas questões? Tudo está muito ligado. Aí vai Hum. do tempo e da necessidade de cada um e da forma que cada um está disposto a enxergar, né? Cada pessoa tem seu tempo, cada pessoa tem seu movimento, cada pessoa tem sua história de vida, e normalmente os objetos que nos acompanham fazem parte da nossa história. Então, né, qual é um dos problemas difíceis quando a gente entra nesse processo de organizar? O desapego. Você Uhum. vai, né, você vê que você chega em casa cada dia com a sacola. E aí, às vezes, você está naquela casa há 10 anos, não sai nada, só entra. Vai chegar um ponto que, sem ordem e com acúmulo, você não tem como não ter bagunça. O Então, acúmulo acaba sendo uma questão muito é. importante. E Ah, assim, só completando, desculpa te interromper, mas assim, tem uma frase muito profunda que diz o seguinte: por trás de cada excesso existe uma falta. Muitas vezes a gente mascara as nossas faltas emocionais com objetos físicos. Então, né, a gente precisa estar atento quanto que a gente está acumulando, quanto de objetos estão preenchendo os espaços para a gente camuflar alguma emoção, alguma coisa que é muito interna e muito mais profunda. entendi. Isso tem todo sentido, né? E às vezes a casa é toda organizada, mas o guarda-roupa não é, né? E isso provavelmente traz uma questão que tem que ser olhada. Ou a mesa do escritório. Às vezes ali naquela bagunça você se encontra, mas quando termina o dia, se tudo estiver no seu devido lugar, no dia seguinte o meu trabalho funciona melhor? Eu consigo ter uma dinâmica maior no meu trabalho? Com certeza, a ordem traz produtividade. Ninguém ganha tempo procurando algo que está perdido. Então, no meio de vários papéis, você tem que procurar um documento, vai aí 15, 20 minutos do dia que você não precisaria perder se você soubesse que nas pastas X, Y, Z tem os documentos que você precisa. Né? Se você tem um lugar específico para colocar sua chave todos os dias quando você chega em casa, você jamais vai perder tempo procurando chave antes de sair e se atrasar para o compromisso. Se você tem um lugar para colocar passaporte, documentos, você não vai correr o risco de chegar no aeroporto e ter esquecido o passaporte em casa. Então, é muito essa questão de, né, como organizamos as coisas fisicamente traz para a gente a produtividade e a funcionalidade do dia seguinte melhor. E quais as dicas que você dá para garantir essa organização e partir para esses passos que vocês lançaram nas perguntas, que eu começo pela ação, eu chego na organização, eu vou ter a disciplina até que eu tenha liberdade na vida, né? Porque eu vou estar mais leve, eu tenho essa impressão, né? Sim, sim. A ideia é essa, que a gente às vezes não faz associação de quais os sentimentos que determinadas atitudes trazem para nós e o que é que quando a gente tem a vida no automático, as coisas vão se encaixando aonde cabem, pode incomodar e a gente nem perceber, porque está no automático. Então,
Assim, quando a gente fala em organização, se a gente chega para planejar um projeto, né, antes de tudo, é a iniciativa, querer fazer. Eu estou Hum, disposto, eu quero mudar isso. Isso é só você para ter essa vontade, né? Assim, eu uhum, sempre, né, na verdade, assim, existe o desejo e a vontade, né? O desejo é o princípio, é desejar algo, vontade é quando você já tem a iniciativa de realmente fazer. Então, quando você tem a vontade que isso mude, ou seja diferente, ou melhore para você, já é o princípio. Segundo passo, planejar. Não adianta você pensar, ó, em um dia eu vou organizar uma casa. Dificilmente alguém vai conseguir fazer isso, é um processo. Então você vai pegar, olha, eu vou tirar 30 minutos por dia e vou fazer um ambiente por vez. Você tem que, né, planejar o que, que mais me incomoda, por onde que eu começo. E às vezes é melhor você até começar por um ambiente que não seja tão difícil, que não seja o que mais te incomoda, para você não desanimar. Então, o planejamento é talvez assim o principal, o mais importante de todo o processo de organizar. Porque quando você faz um plano de como você gostaria que ficasse, qual é o passo a passo para você chegar no seu objetivo, você não perde tempo e você não se desanima por não ter planejado uma forma de fazer. Tá? Então, vamos dizer, eu decidi que meu closet está muito cheio. Eu preciso de alguma forma, dar um jeito ali. As roupas estão entulhadas, dobradas de qualquer jeito, as gavetas, eu vou abrir, elas emperram. Então, primeiro passo, desapegar do que não te serve, do que você não usa, do que não te traz alegria. A gente tem que realmente abrir o guarda-roupas e entender assim, o que que eu uso, o que que me valoriza, o que que me traz alegria, o que que realmente faz sentido estar aqui. E como a gente, né, tem memória de guerra, nós, seres humanos, temos a tendência a pensar na escassez. Ah, não, não vou dar isso não, porque um dia pode me fazer falta. Não vai fazer falta. Nós somos pessoas prósperas. O que você uhum. não usa está fazendo falta em algum lugar. Pode doar, que você, de alguma forma, vai receber de volta o que você merece ter, o que você precisa ter. Então, o primeiro passo é esse, né? Eu preciso tirar o que está sobrando. E sempre pensar, o que está sobrando em algum lugar está faltando em outro. Não tenha dó de doar, ou de vender, ou de fazer isso circular, de alguma forma. Então, abro o guarda-roupa, por exemplo, blusas, vestidos, meias, pijamas, roupa de ginástica. Dou uma olhada em todas as categorias e, antes de tudo, de forma honesta, respondo para mim. Tudo que eu tenho aqui eu uso? Sim ou não? Provavelmente não, porque normalmente o ser humano usa 25 a 30% no máximo do que ele tem. Então a gente sempre tem coisa Olha, sobrando. Aí uhum. você vai pensar, não, mas tem coisa que eu não uso porque é de esqui, ou então porque é de inverno, ou então porque é sazonal, de alguma época do ano. Ok, aquelas roupas que você usa para fazer uma viagem específica, ou porque é invernosa, ou porque é um casaco, ok, mantém lá e sabe que determinadas épocas do ano você vai usar. Agora, tem coisas que você sabe que você não vai usar. Ou não vai usar porque você engordou e não serve mais, ou não vai usar porque você emagreceu e não serve mais, ou não vai usar porque não está mais no estilo que você está vivendo nesse momento. A gente, né, vai mudando. À medida que você vai ficando mais velho, você quer usar coisas que te deixam mais jovens, então a gente vai mudando o mesmo estilo, né? Tem gente que gosta de acompanhar a moda, tem gente que é mais clássico e tem coisas que tem muita qualidade, então fica com dó de dar, porque fala, essa marca eu não vou comprar de novo. E a pessoa precisa ter, assim, a consciência de que não importa a marca, não importa a cor, não importa quem deu, não importa como veio, tudo que a gente deixa aí, porque não faz sentido estar ali, porque não nos traz alegria, vai abrir espaço para alguma coisa nova chegar. É assim que a gente trabalha, inclusive, a prosperidade. E eu falo que a organização é um exercício de gratidão, porque quando a gente abre as nossas gavetas e as nossas coisas, a gente fala, nossa, nem lembrava que eu tinha isso. Nossa, que legal que eu tenho isso. Nossa, ganhei isso aqui de fulano. Ou comprei isso numa viagem. É muito gostoso esse exercício. Então, né, primeiro, você planeja. Segundo, ter essa iniciativa de desapegar, de tirar o que não serve mais, de que não faz sentido estar ali. E aí, terceiro, separar as categorias, né? Você pega, por exemplo, calcinha com calcinha, roupa de ginástica com roupa de ginástica, camisa com camisa, calça com calça, e tenta setorizar dentro do guarda-roupa as coisas de forma que fique visível e fácil de você encontrar. Então, é uma forma bem prática e funcional de se organizar. Vai saber onde está. Sim.
Com certeza. Isso vale também para papéis, para livros, para os utensílios domésticos, acaba Para valendo para qualquer tudo, coisa, né? para tudo, para Aquela tudo. caixinha de remédio que já tem um remédio que está vencido, Com não com é? certeza, né? Se a gente não está sempre conferindo, as coisas vão, né, passando da validade. O quarto acaba sendo o local mais bagunçado ou menos Não. bagunçado? Não, Não? depende. Não dá para a gente dizer que tem uma regra do lugar da casa que fique mais em desordem. Uhum, Normalmente, quando a pessoa está com a casa um pouco ou muito bagunçada, não tem um único ambiente. Normalmente é geral. Por tá. quê? Muita gente confunde organização com arrumação. Você pode chegar numa casa que você tem a sensação que a casa é arrumada, porque você abriu todas as portas e foi enfiando aonde cabiam as coisas. Aí ela tá Não significa arrumada. que tem ordem. A casa está arrumada. Mas organizado significa o quê? Acabou a energia. Eu preciso achar um documento, eu sei onde está. Isso é ordem. Cada coisa no seu lugar. Então, eu sempre falo que é como se cada coisa tivesse uma casa dentro da casa. Então, Uhum. se eu tiro do lugar e volto para o lugar, eu tenho ordem. Se eu enfio onde cabe, eu tenho arrumação. Muito bom. E se eu tenho produtos agora? Gostei da dica do acabou a força, acabou a luz, eu sei onde está. Eu vou tateando, eu vou chegar no lugar. Gostei desse exemplo, achei bem interessante. E agora, para esse final de ano, a gente acaba usando itens que acaba não usando no restante do ano, principalmente quem faz as decorações de Natal, ou que quer fazer aquela mesa temática. E tendo isso no seu devido lugar, é muito mais fácil. Eu vou lá e tiro a caixinha, né? Sim, Vem isso na mente, né? E essa é uma recomendação que vocês acabam dando também. E o livro foi feito de uma forma bem interessante, até para que a gente mude o mindset. Eu acho que essa foi a maior a mensagem chave também, mesmo, né? É. né? Uhum. Eu vou mudar essa minha chave cerebral, que eu vou ter um novo hábito e o meu movimento será diferente. Quando vocês sentaram para conversar, não sei de que forma isso aconteceu, da onde surgiu a ideia dessa publicação, cada uma entrou com o teu processo, né? Uma entrou com comportamento, a outra entrou com a organização, mas as ideias se casaram muito amplamente. Foi de que forma vocês produziram isso? Né, como eu disse para você, a Flávia foi muito importante para mim no meu processo de transição de carreira, né? Para Uhum, montar a Bespoke, ela foi, né, ela fez um trabalho de mentoria muito importante para mim. Desde então, a gente nunca perdeu o contato, né? uhum. Acabamos nos aproximando e durante a pandemia a gente não podia encontrar, mas a gente conversava muito. E eu falar, né, assim, eu criei um grupo de 300 profissionais durante a pandemia que chama POs Unidos, que é profissionais, né, Personal Organizers Unidos, que é profissionais da organização unidos. E a ideia era o quê? Vamos montar materiais didáticos bem fáceis e como se fossem cartões visíveis para que as pessoas tenham dicas de como organizar suas próprias casas, porque elas estão presas em casa e elas precisam de ajuda. E a Flávia participou desse processo com a gente na época. E a Legal. partir de então a gente foi conversando, e muita gente fala, Márcia, você devia escrever um livro, você devia escrever um livro. E eu falei com a Flávia, Flavinha, vamos começar, mas vamos fazer uma coisa diferente do que diversas literaturas que já tem disponível no mercado, para que realmente, assim, as pessoas tenham o interesse em pensar no assunto. Porque quando você fala organização, sempre vem a ideia da arrumação na cabeça, né? A organização ela é tão libertadora e ela traz tantos benefícios e ela trabalha tanto a prosperidade na vida de uma pessoa que se as pessoas soubessem disso, as pessoas teriam mais iniciativa de se organizarem. E assim começou a ideia, né, por essa nossa convivência, por essa questão que eu te disse, né, das necessidades das pessoas, e acabou nascendo a partir disso em função dessas nossas trocas. Muito bem. O programa está terminando. Eu quero que você deixe o teu Instagram para que as pessoas possam te seguir e acompanhar teu trabalho, e se tiver um site também. O meu Instagram é Bespoke Organiza. Bespoke escreve B-E de escola, S de sapo,
P de pato, O de óculos, K de quilo E, organiza tudo junto. E o Instagram é o site www.bespokelife.com.br. É um pouco difícil, A mas a gente gente vai escolheu marcar. É, a esse gente põe nome a. pelo que eu te disse, Tá certo. do exclusivo. Uhum. Então tá tudo certo. A gente vai lá e marca para que as pessoas possam te achar e acompanhar teu trabalho. Mostra o livrinho mais uma vez? O livro Muito Caixinha? obrigada. Ó, Tá aqui o livrinho Caixinha. Eu já digo que é um excelente presente para final de ano, aproveitando ainda que o Natal tá próximo. A gente acha em todas as livrarias e também no e-commerce. Ordem na sim, Casa, Flávia Lippe, Maria Primo Costa, pela editora Matrix. É isso? Falei só uma correção. certinho? Márcia Primo Costa. Eu falei o quê? Maria. Maria, perdão! Perdão. Não tem Márcia problema. Primo Costa, é com quem eu conversei hoje. Obrigada, Sim. Márcia. Muito Obrigada a você sucesso pelo para seu tempo. vocês. E Muito obrigada. que esse trabalho dê muitos bons frutos a todas vocês, viu? E que colabore com todas nós. Obrigada, Esse viu, é o meu Márcia? objetivo, que as pessoas se organizem e sejam mais felizes. Obrigada pelo seu tempo e pela oportunidade. Um beijo. Obrigada a você. Um beijo. Mundial, e Tchau. você fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.